O nome do projeto de extensão é Estado, Nação e Soberania, suas aplicações e desafios, e foi desenvolvida no âmbito da disciplina de políticas públicas, seguindo as diretrizes da Resolução Consul-Univ, que orienta a extensão universitária como forma de integrar ensino, pesquisa à sociedade. A iniciativa do projeto de extensão deu-se pelas crescentes tensões internacionais, como a Rússia com a Ucrânia, os Estados Unidos com a China, os Estados Unidos com a Venezuela, os Estados Unidos com o Brasil e os Estados Unidos com o resto do mundo. Com essas crescentes tensões, muitos influenciadores e políticos estavam se aproveitando desse momento para passar desinformação e criar narrativas, se aproveitando da vulnerabilidade da população e da falta de conhecimento de como funcionam as relações internacionais. A proposta do projeto de extensão é levar ao Centro Educacional La Salle o conceito de nação, Estado e soberania em uma linguagem simplificada, aplicando estudos de casos e utilizando exemplos simples para que eles possam compreender melhor. Entender esses conceitos é importante para entender como funcionam as relações internacionais, para saber como funcionam os conflitos, os tratados, as intervenções. A ideia principal do projeto de extensão foi desenvolvida por mim e pela Laura. No começo era só eu e ela, só que a gente sentiu que faltava mais alguma coisa. Então apareceram a Samara e a Clarissa, que trouxeram outros pontos de vista, trouxeram mais alegria, trouxeram um ânimo a mais para a equipe, sabe? Parece que com a adição delas tudo começou a ficar mais leve, tudo começou a ficar mais claro. E durante o desenvolvimento desse projeto a gente se aproximou muito. Nós não éramos tão próximos assim. Eu sinto que a gente criou uma amizade durante o desenvolvimento desse projeto. Apesar da gente ter se estressado um com o outro em alguns momentos, eu sinto que hoje a gente sai desse projeto um pouco mais adulto, um pouco mais leve, com aprendizados. E é isso. Bom, gente, a minha função no dia da execução do projeto de extensão foi, primeiramente, apresentar o contexto histórico da soberania, que surgiu lá na Grécia Antiga, citado primeiramente por Aristóteles, depois passou por Roma, pelo latim, no caso, e pela França, até chegar onde a gente usa hoje em dia, aqui no Brasil, né? E eu expliquei para eles esse contexto histórico e mostrei para eles como que ele pode ser usado corretamente. Depois, a gente também falou o significado. Eu citei o significado de soberania, usando o contexto histórico, e eu também citei o significado de Estado e de nação, para que eles pudessem entender melhor tudo que eu havia falado anteriormente, e assim eles captassem ao máximo o entendimento. Tem os três conceitos que a gente vai trabalhar hoje, sendo soberania, Estado e nação. A soberania trata-se da capacidade do Estado de tomar decisões. Então, quando o Estado toma qualquer decisão da política pública, decide fazer alguma coisa, decide intervir em alguma coisa, significa que é a soberania. Dentro do Estado, ninguém pode ter um poder maior do que o do governante principal, que no caso aqui no Brasil é o presidente. O segundo termo é Estado. Estado e nação, rapidamente falando, é muito fácil ser confundido porque eles são termos parecidos, porém eles têm significados diferentes e quando você vai usar esse termo, você tem que saber usar da forma diferente porque eles têm funções diferentes em si. Estado é a organização política, então o Brasil é um Estado e a nação já é o povo, então todos aqui nós somos nação. Essa é a mais ou menos. Gente, a minha experiência foi um pouco individual. Por quê? Porque foi onde eu estudei desde o ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Eu saí daquela escola aprovada no vestibular, porque a colação de grau foi no dia que saiu o resultado da UEA. Então eu sabia que eu ia estudar na UEA, no curso que eu estou fazendo hoje, e agora eu voltei como palestrante pela faculdade que eu estudo. Então foi gratificante ver essa mudança de ambiente para mim, saber que foi além daquilo que eu estudei e que ali era a minha base.
E, assim, ver os alunos realmente interessados em aprender também foi muito, muito gratificante. É claro que eu estava nervosa porque era a primeira palestra, mas ainda assim eu estava muito, muito, muito feliz mesmo. E ver os alunos participando, se eu perguntasse, eles respondiam, eles realmente queriam interagir, eles realmente queriam estar ali. A gente via a participação deles, o interesse em tudo que a gente falava. Quando a gente citava alguma coisa que eles não sabiam, eles já perguntavam sobre o assunto também. E isso também foi muito interessante, muito gratificante. E eu só posso dizer o quão bom foi participar desse projeto de extensão e quanto eu queria fazer mais e mais vezes. Bom, na minha parte, eu expliquei o que é soberania, mas de forma facilitada para o público, foi nosso público-alvo. Bom, eu expliquei o que é a soberania em si, dando exemplos simples. O território nacional seria a casa do aluno, o Estado seriam seus pais e os governantes. Dessa forma, ficou muito mais simples explicar o que é soberania e o que é um ataque à soberania. A soberania interna é como se fosse a casa de vocês. Quem manda dentro da casa de vocês não são seus pais. E a casa é o território. Logo, eles fazem as leis, as regras e a segurança. E é dever deles promover isso para vocês. A soberania externa é o reconhecimento da independência de um Estado por outros países. É como se cada casinha fosse uma soberania e nenhuma pode interromper a soberania da outra. Ou seja, o menino não pode entrar na sua casa e falar: você tem que estudar 7 horas por dia, porque ali não é o Estado dele, nem a soberania dele, não é a casa dele. E a soberania popular. Na soberania popular, o poder é do povo. Ou seja, vocês não puderam escolher nascer de parte de vocês, mas vocês podem escolher o líder de Estado de vocês, através das eleições de forma democrática. E nós temos que confiar que quem vamos escolher vai levar, vai guiar o Brasil de uma forma interessante. Bom, como vocês puderam observar, eu fiquei nervosa naquele dia, porque, gente, eu não estava apresentando para uma sala de aula, eu estava palestrando para alunos do ensino médio, e aquele frio na barriga foi bem intenso. Mas eu sinto que foi uma experiência muito enriquecedora, e eu me sinto um pouco mais confiante para apresentar na frente de outras pessoas agora. Oi, eu sou a Clarissa e eu fiquei responsável pela apresentação do estudo de caso acerca da legitimidade do governo da Venezuela. O governo da Venezuela divide opiniões no mundo todo, visto que alguns países reconhecem a vitória de Nicolás Maduro, enquanto alguns países não reconhecem a sua vitória. Como que ficou a situação com o Brasil? Por quê? No dia da posse do Nicolás, que ocorreu em Caracas, o Brasil não enviou o presidente Luiz Inácio para a posse. Eles enviaram a embaixadora. Foi a Giovânia. E o que isso significa? Na época das eleições em relação à posse, o Brasil não reconheceu o governo de Nicolás Maduro. Inclusive, o Itamaraty, eles falaram que eles só iriam reconhecer o governo venezuelano depois que fossem divulgadas as atas eleitorais. Eles não estipularam prazo para isso, foi só mesmo essa questão de que eles só iriam reconhecer caso fossem divulgadas. E como ficou a situação? Bom, o Brasil e a Venezuela, eles já tinham uma boa relação política de anos, só que quando teve essa questão, houveram algumas tensões. Atualmente, a situação não está muito boa por conta da falta de reconhecimento do Brasil como um país que supostamente seria parceiro político.
ver, eu tava um pouco nervosa porque o auditório estava cheio, mas eu também consegui apresentar com segurança. No final da nossa apresentação, nós disponibilizamos um QR Code, no qual os alunos puderam acessar, avaliar e também opinar sobre o que eles achavam sobre o assunto. No projeto de extensão, eu fiquei responsável por supervisionar a atividade de todo o resto da equipe. No dia da execução do projeto, eu cheguei cedo e ajudei a organizar o local, e no momento da apresentação eu introduzi o projeto de extensão de uma forma rápida, expliquei o que era sobre as diretrizes do curso nível e apresentei também o estudo de caso sobre Nicolau Maduro, junto com a Clarissa. Tá. Da escola agora, e vocês querem jogar videogame e por acaso o vizinho de vocês está visitando a casa de vocês. Ele fala, não, você não pode jogar videogame, eu quero que você vá para o seu quarto estudar. Ele pode fazer isso? Não, ele não pode. Porque quem define as regras dentro da sua casa são os seus pais. Então, uma pessoa externa não pode ditar regras dentro da sua casa. Isso é exercer a sua soberania. E se por um acaso ele disser que vai quebrar seu videogame, caso você não siga essas regras, seria um ataque direto à soberania da sua casa. Porque um país não pode... Fiquei um pouco nervoso, porque foi a primeira vez que eu apresentei para um público tão grande fora da faculdade. Tinha muitos olhos atentos em mim e eu tinha que tomar muito cuidado para não passar nenhuma informação errada. Mas no fim deu tudo certo. Além de executar nas escolas, a gente também utilizou o Instagram como uma importante fonte para poder executar o nosso projeto, pois ali a gente teria acesso a mais pessoas de um público diverso. Então a gente publicou um post educativo e um vídeo explicativo para poder todos terem acesso às mesmas explicações que demos dentro das escolas, onde a gente falou o significado de soberania e citou brevemente o contexto histórico também. Ali a gente falou as nossas intenções com o projeto de extensão e mostrou para todos tudo aquilo que a gente já tinha preparado também até aquele momento. Então ele serviu para dar conhecimento e dar uma base para o nosso projeto de extensão. Além de executar Sejam bem-vindos ao Instagram da Legislação ao Alcance. E aqui a gente facilita os termos para você entender melhor. E por algum caso você sabe o que é soberania? Aqui a gente vai te explicar. Vem, eu vou te mostrar que eles começaram há muito tempo atrás, lá na Grécia Antiga, com esses 3 termos citados por Aristóteles, que eu vou deixar bem aqui embaixo. Mas eu não vou poder falar para vocês porque o meu grego está um pouquinho enferrujado. Porém, eles evoluíram para o termo latim, império e superanos. O império era voltado para o Império Romano, e superano significava que ninguém estava acima do imperador. E é isso que quer dizer soberania. Soberania quer dizer que ninguém está acima daquele que está no governo, e que o Estado tem independência para firmar acordos internacionais. E aí, tu aprendeu? Então vem e segue a gente que tu vai aprender muito mais termos como esse.